Agora sim, aqui chamando aqui a mesa nesse ambiente virtual, mas em breve será presencial, o meu nobre e estimado amigo, professor, graduado em teologia, filosofia, história, pós-graduado em Antigo Testamento e Novo Testamento, meu nobre amigo, pastor Júnior Ribeiro. Meu amigo, bem-vindo. Bem-vindo a todos, a paz do Senhor, um bom sábado a todos vocês. Agradecer ao bondoso Deus, ao Eterno, por estar com vocês, podendo ouvir, aprender e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus nos proporciona. Pastor Gilson, mestre, amigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com todos vocês nessa manhã de sábado. Se você está sábado aqui pela manhã, de frente a um computador agora, no seu celular, ouvindo isso, é porque você é um amante da palavra. E que Deus venha despejar sobre você toda a sabedoria e conhecimento nessa manhã. Maravilha, maravilha. Aí você que está aí online, você que está pelo Facebook, Instagram e também no YouTube, já manifesta aí a sua alegria também receber aqui o pastor Júnior Ribeiro, dá ele boas-vindas e tal, né? Solicita aí bênçãos mil, porque há poder em suas palavras, viu? Mas também aqui, para compor esse time, meu estimado amigo, um jovem promissor, talentoso, homem de Deus, um camarada assim, simples, humilde, prestativo, solícito e extremamente capaz, habilitado, preparado, o pastor Túlio Pereira, graduado em teologia, história pela USP, administração e também mestre em teologia, e além de tudo um servo de Deus, um camarada assim simples. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele é da DEVEC Alphaville, em São Paulo, né? Uma pessoa de muita prestatividade e um amigo. Pastor Túlio Pereira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Pastor Túlio, só liberar aí, por favor, o teu áudio aí. Teu áudio está travado. Isso. Agora sim. Show. Maravilha. Bom dia a todos, a paz do Senhor, paz, pastor Gilson, paz, pastor Júnior. Bom dia a todos aqui, sejam bem-vindos, um bom sábado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande mesmo. Um abraço também ao pastor Fernando Bessler, que mandou mensagem ali a nós no grupo, e todos os demais que estão com a gente agora e os que virão também. Maravilha. Meus amigos, aqui em primeiríssima mão aqui, eu quero desde já publicamente agradecer a vocês pela disponibilidade, viu, pela entrega, em selecionar um tempo tão precioso como esse sábado pela manhã e se reunir com esse mero mortal aqui que vos fala, né? E eu de verdade aqui me alegro muito, minha gratidão de coração, e já que ponho-me à disposição dos senhores para também participar de seus eventos, enfim, vocês têm aqui um companheiro, viu? Uma pessoa que ora, que torce, que deseja que vocês cresçam, que vocês prosperem na área material, ministerial e espiritual, e que a boa mão de Deus possa exaltá-los sobremodo, tá bom, querido? Minha gratidão. Pastor Júnior Ribeiro aí, meu amigo, aqui sempre começo aqui dando a oportunidade aos amigos para se apresentar, dizer sua história, em rápidas palavras assim, né, dar essas boas-vindas, até para que o nosso público aqui nos conheça, saiba que nós somos, enfim. Pastor Júnior, com você. Amém a todos, bom dia mais uma vez. Túlio, um abraço, meu amigo, te amo. Sou pastor Júnior Ribeiro, estou como vice-dirigente da DEVEC Realengo, na qual o meu pastor dirigente, o pastor Renato Gomes, que desde já manda um abraço. Ali sou esposo da Daniele Ribeiro, pai do Davi Ribeiro, Gabriel Ribeiro, são minhas duas bênçãos. Minha esposa que preza pelo meu ministério. Sou formado em teologia, também tenho formação em história e também tenho formação em filosofia, Antigo e Novo Testamento ali pelo Instituto Bíblico de Barcelona e aluno do projeto Abertura ali de mestrado em teologia da PUC-Rio. Amo a questão de estudo, ali sou voltado para essa área de ensino, sempre tentando se aperfeiçoar aqui na questão de ensino, de palavra de Deus, de poder estar transmitindo um pouquinho aquilo que Deus nos concede e também sentando sempre para aprender. Então,
Fico feliz por estar aqui com vocês nessa manhã e vamos que vamos, porque o tempo ruge. Maravilha. Pastor Túlio Pereira, contigo, meu amigo. Bom, prazer a todos. Eu sou o pastor Túlio Pereira. Hoje eu sou pastor auxiliar na DVEC Alphaville. Sou hoje coordenador do núcleo da Faculdade de História em Cristo ali em Alphaville. E participo de vários outros ministérios ali também. Inclusive, esse ano estou trabalhando no Ministério de Família. Mas sou apaixonado pelo ensino na Palavra de Deus e trabalho com ensino há muito tempo, desde a minha conversão, então, bastante tempo. E para aprofundar nisso, resolvi me mudar para São Paulo, porque eu sou de Minas Gerais. Eu vim para São Paulo para estudar História na Universidade de São Paulo, para justamente ter um pouco mais de background da história secular em si, para ajudar no ensino da palavra, e acabei ficando por aqui. E vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha, viu? Maravilha. Vocês já perceberam aqui que eu estabeleci aqui um viés que tenta minimamente, né, linkar duas forças. Uma, o Ministério de Ensino, portanto, aqui tem esse programa tem esse viés instrutivo, educacional, de Ministério de Ensino, portanto, chamo basicamente professores, mas professores que militam no ambiente eclesiástico, que tem uma vida ministerial ativa, que não é somente, né, um acadêmico que fica, às vezes, somente no mundo. Opa, voltei aí? Me ouvem? Sim, estou ouvindo. Assim que travou aqui a minha tela aqui. Vou recarregar, só que vou recarregar aqui um minutinho. Opa, maravilha aí, me ouvem? Tranquilos? Sim, sim. Maravilha. Então tem sim, esse viés de fato, né, que visa ministérios de ensino, mas pessoas que têm uma participação ativa no ambiente eclesiástico, portanto, pessoas com credibilidade. Essa aqui é a ideia, né? Aqui, então, vamos lá. Eu sempre me cerco de pessoas boas e é por isso que vocês estão aqui, meus amigos. Aqui, seguindo aqui o nosso roteiro aqui do nosso podcast, esse próximo slide aí que minha filha está colocando, se não colocar, eu vou seguir aqui o barco e tocar aqui a situação. Rafaela aí, dos bastidores, tudo ok? Maravilha? Tudo no esquema? Não, é isso, vamos lá. Vou seguir aqui, maravilha, foi esse, esse já foi, opa, isso aqui agora. Opa, momento patrocínio aqui no podcast da palavra. Você que deseja viajar seguro e ter a facilidade de alugar um automóvel sem burocracia, sem constrangimento, de maneira fácil, facilitada, é só entrar em contato com a 1S Destino. 1S Destino. Ligue para 21 97073 7515. Repetindo, 21 97073 7515 e fale com a 1S Destino. E nesse pacote, você vai contratar, na verdade, sem consulta ao SPC e Serasa, incluso na sua locação, IPVA, emplacamento, licenciamento, manutenção preventiva, seguro anual, seguro por danos a terceiros, assistência 24 horas, reboque, telemetria, condutores adicionais e muito mais. É isso aí. Corra para a 1S Destino e chega de constrangimento. Maravilha. Agora sim, o nosso tema proposto para hoje, a Palestina. A Palestina. Meus amigos, essa palavra Palestina, claro, carrega muitos significados e compreensões. Ela assumiu entendimentos ao longo da própria história, até o próprio nome dado a essa região tem também esse viés histórico, e eu quero ouvir de vocês um pouco sobre a Palestina, a dimensão da Palestina, as limitações dela, as delimitações, bem como também por que esse termo Palestina, já que a Bíblia chama de Terra Prometida, Canaã, né, assim, Israel, por que então o termo Palestina e como aí se é possível minimamente estabelecer os limites desse espaço tão desejado, né? Historicamente aqui, esse corredor sírio-palestiniano, alvo de intenção tanto do Egito, da Síria, da Babilônia,
do Império Grego e Roma, enfim, um espaço geográfico, né, do ponto de vista da geopolítica, extremamente importante. Então aí, quem começa, fica à vontade, pastor Júlio, e segue o barco, aí vamos embora. Amém a todos. Vamos lá. Os limites do território da Palestina. A gente tem que primeiro entender por que o nome Palestina. A designação Palestina, como nome oficial, foi de fato instituída ali pelos romanos no século II, após a revolta de Bar Kokhba, entendeu? Antes disso, a região era conhecida como Judéia. Então, alguns vão sempre trabalhar no termo Palestina, outros vão trabalhar sempre no termo Judéia, que é o que a gente mais costuma usar é Palestina. Mas antes disso, a região era conhecida como Judéia. Ali estava. Por que a gente usa, então, a questão de Palestina? Porque ela está muito associada a contextos geográficos, sociais, econômicos e éticos. É por isso que a gente usa esse termo Palestina quando a gente quer se referir a esse período de estudo, a esse período ali de visitação do Cristo, da sua passagem ali pela terra, a gente usa esse termo Palestina. E a designação Palestina remonta também aos tempos de Jesus. Ali na Bíblia, como a gente falou, está muito associado à questão dos filisteus, ali a terra que era ocupada por eles aí. Falei alguma besteira, meu amigo Túlio? Que Túlio, isso, era. Júnior. Não, é exatamente isso, porque até de vez em quando, Pastor Júnior, quando eu vejo o pessoal falando de Palestina e tudo mais, num período em que oficialmente não era chamado de Palestina lá, eu penso comigo, poxa, é um anacronismo, né? Mas a gente deixa passar. E às vezes a pessoa não sabe o que é um anacronismo. Tem uma situação muito engraçada com a minha filha, Pastor Gilson e Pastor Júnior, que eu acho que eu explico isso facinho para quem não é da área de história. Certa vez eu estava contando para minha filha a história da filha de Jairo, que estava doente, estava às vésperas da morte, depois acabou morrendo e Jesus a ressuscitou. Aí minha filha disse assim: ué, papai, mas por que ela ficou doente? Ela comeu muito McDonald's? Aí eu falei, ué, o que ela fez? Ela colocou algo do tempo de hoje na época de Jesus. É óbvio que na época de Jesus não existia McDonald's, né? Então fica claro o que é um anacronismo. Quando você pega uma coisa de hoje, coloca lá. Agora, então, oficialmente, aquele local não era chamado de Palestina mesmo, é como o senhor falou, foi no ano 135, o imperador Adriano colocou o nome de Palestina lá para abafar, depois que eles venceram uma revolta de judeus lá do Bar Kokhba, e até com o intuito de mudar ideologicamente ali as raízes históricas dos judeus ali em torno daquele povo. Isso não significa que o termo Palestina não existia antes. Então, porque, por exemplo, o Heródoto, ele na seção 106 do segundo tomo do seu livro História, esse livro aqui hoje, ele é vendido assim nessa versão, Heródoto é considerado o pai da história, nesse livro aqui ele já usa o termo Palestina, referindo à região que os filisteus usavam. Então, uma palavra grega que se referia a essa região que os filisteus moravam, né? E depois, com o passar do tempo, acabou passando a uma designação para todo o Levante, ali, a área do Levante, que é a área do leste dizer, do Mar Mediterrâneo. Bom, assim, né, nessa esteira aí que vocês comentaram, né, claro que o espaço já existia, evidentemente, né, num tempo mais anterior, chamado de vários nomes aqui, inclusive você tem aqui Canaã, terra dos cananeus, terra prometida, na perspectiva dos israelitas que viram a partir da promessa enquanto terra prometida, e depois os romanos, aí você colocou muito bem da nominação deles, o chamou de terra dos filisteus, Palestina, quer dizer, e claro que esses nomes têm muito a ver também com essa história da acomodação, dominação de povos de determinados territórios que ressignificam aqueles espaços e uma forma de ressignificar, de fato, é nomeando. É importante essa nomenclatura porque ela carrega também uma ideologia daquele que nomeia o objeto, né? O objeto, no caso, o espaço já existente, para o judeu, terra prometida, para o romano, terra dos filisteus, quer dizer, põe no pacote só uma turma inteira, tem uma visão assim, de uma forma, né, etnocêntrica e tudo mais e tal, mas o fato é que esses nomes vão se consolidando com o tempo e, ao fim e ao cabo,
toma esse tom generalista. Hoje, de fato, ao falar de Palestina, nos reportamos a esse corredor sírio-palestiniano que o Túlio colocou com maestria, né? Então, não é um equívoco chamar de Palestina, entendendo as temporalidades, né, nesse processo, até para evitar o chamado anacronismo, né? Enfim, mas, afim ao cabo, Palestina tem a ver, grosso modo, com a terra que Deus prometeu a Abraão lá ao chamá-lo de dos caldeus. Uma terra... Eu vou cortar aqui, porque senão abre aqui, né, um espaço, e a ideia aqui é ouvi-los, não falar. Vamos lá aqui, seguir aqui o barco, então, Palestina. Beleza. Ao pensar em Palestina, aqui a nossa ideia, nosso recorte, é pensar na Palestina do primeiro século, século este, em que Jesus transitou nesse terreno maravilhoso. E aí, claro que a construção do primeiro século não nasceu pronta, é um resultado, é um produto do chamado período interbíblico. E aí a ideia também aqui é pensar um pouco nele, para desembocar nesse primeiro século. Então aqui começa aqui com o Túlio Pereira. Túlio Pereira, o que seria esse período interbíblico, a nomenclatura, a importância, enfim, vamos pensar um pouco nesse espaço aqui a partir das próximas perguntas. Tá bom, o período interbíblico é o espaço entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o espaço entre os últimos livros do Antigo Testamento, então ali está Malaquias, também tem os livros históricos ali de Esdras, Neemias e Esther, 400 anos antes de Jesus, e os livros do Novo Testamento, aí já no primeiro século. O que é interessante, né, Pastor Júnior, Pastor Gilson, é que quando a gente acaba a leitura do Antigo Testamento, nós estamos sobre o Império Persa. Quando nós começamos o Novo Testamento, nós estamos sob o Império Romano. Aí a gente falou, o que aconteceu nesse período todo, né? Esse é o período interbíblico. Maravilha. Júnior, a importância desse período e tudo mais e tal, vamos lá. Esse período aí, a gente não vai ter registros canônicos, assim, atribuídos à nossa Bíblia, principalmente a protestante, mas ali na Bíblia Católica a gente tem um excelente livro de leitura chamado Os Macabeus, onde a gente vai ter ali um panorama desse período ali de silêncio de 400 anos, onde vai narrar a questão da história ali, a queda do Império Persa, a ascensão do Império Grego ali com Alexandre. Afinal, está tendo uma série nova aí nesses streams aí sobre Alexandre o Grande, recomendo, e aonde começa a se iniciar ali o domínio helenístico ali, o Império Grego vindo ali com muita força, a sua filosofia, a sua religião, o seu modo de pensar. Então, isso tudo ali está dentro desse período ali interbíblico. Então, eu recomendo a todos aí que incentive a sua leitura nesse período interbíblico, que você entende a queda do Império Persa ali, o surgimento do domínio helenístico, depois o domínio ptolemaico e seleucida, que são os dois generais ali de Alexandre que vão assumir ali depois da sua morte. É de grande importância a gente entender isso. Por quê? Porque isso vai desaguar lá na Palestina do primeiro século, na questão da cultura que está envolvendo o ambiente, que é uma cultura helênica, onde a gente vai ver esses traços de helenismo, que é a filosofia, a cultura, a língua grega, muito frequente, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo. Assim, né, eu até assim, peço perdão aos senhores, né, da minha audácia em querer fazer um podcast colocando tantas questões num único programa. Eu sei que somente esse período interbíblico daria para fazer vários podcasts, vários, né? Assim, aí, mas aqui a ideia não é esgotar o assunto, é dar aos nossos aqui ouvintes uma noção desse espaço, né? Por exemplo, aqui o Túlio colocou com maestria, é o período entre os testamentos, né? Aí, interbíblico, também chamado de intertestamentário, de Malaquias, grosso modo, a Mateus. Nesse contexto aí, que aqui já o Júnior citou, de 400 anos, né, quer dizer, 4 séculos de história, é muita história envolvida, né, Júnior? Nesses 400 anos, pensando pontualmente na Palestina, nesse corredor, tem uma frase aí, ô Túlio, que eu até no debate agora recente comentei sobre isso, a expressão clássica, né? O silêncio profético. As pessoas, nós, sobretudo, né, teólogos, utilizamos a expressão silêncio profético para se referir, porque nesse contexto aí não surgiu nenhum profeta literário
canônico, ou cujo escrito foi canonizado, ou seja, não faz parte do texto canônico. Claro, tem texto da literatura forte. Aí, não, mas aí Deus ficou em silêncio, Deus ficou em silêncio. Esse silêncio tem a ver com a questão canônica. Mas Deus, de fato, ficou em silêncio nesse tempo? Como isso aí, Túlio? Pastor Gilson, tem um relato, que assim, eu vou citar fontes agora que não são bíblicas, né? Então a gente tem que sempre olhar com crítica, né? Mas eu vou citar um relato muito bacana, que o pastor Júnior aí citou, o Alexandre o Grande, que quando ele estava na sua conquista, ele saiu da Macedônia, começou a ir rumo ao leste, e aí, enquanto ele estava passando perto da Judéia, ele mandou mensagem aos judeus. Quem fala isso é o Flávio Josefo, tá? Ele manda mensagem aos judeus, fala, olha, eu quero que vocês cooperem comigo comercialmente, me dê recursos, e os judeus disseram, a gente não pode, porque a gente fez acordo com o Império Persa, a gente não pode fazer nada contra o Império Persa. Aí o Alexandre o Grande ficou furioso, disse que queria destruí-los. E aí o sacerdote, então, ficou apavorado e começou a orar a Deus, e aí Deus revela a ele que ele deveria abrir as portas da cidade, enfeitá-las com flores e vestir as vestes sacerdotais e todo mundo se vestir de branco. Quando o Alexandre o Grande chega lá, furioso, ele vê a cidade aberta, toda enfeitada, as pessoas de branco, o sacerdote lá com as suas vestes, a veste azul. E aí o Alexandre, ao invés de destruir a cidade, ele adora Deus e trata bem os judeus. Aí os outros que estavam com ele ficaram admirados e disseram assim, ué, por que você agiu assim? Você não veio para destruir os judeus? E o Alexandre diz, é porque enquanto eu ainda estava na Macedônia, Deus havia me dito que eu iria conquistar a terra a leste. E ele me apareceu com a forma que esse sacerdote que hoje está. Deus já havia avisado ele antes. Claro, eu estou falando aqui de uma fonte extra-bíblica, a gente tem que tratar com mais crítica, não dá para aceitar tudo como verdade absoluta, mas, como o senhor falou, pastor Gilson, é uma forma da gente ver o agir de Deus nesse período também, né? Não teve como o senhor disse, escrito literário canônico, mas Deus agiu no meio desse período, com certeza. É isso aí, o pastor Júnior, correto aí, tranquilo? Correto. Assim como no livro de Esther, a gente não ouve ali nas Bíblias tradicionais, a gente não vê o relato de Deus ali, mas a gente vê Deus operando por todo o ambiente. É o que a gente, lá no final, a gente vai entender como plenitude dos tempos. É verdade, né? Assim, poxa, dizer que nesse contexto não houve manifestação de Deus é de um equívoco abissal, né? Veja, a própria existência ou subsistência do povo judeu é em si só um milagre. É um povo que passou nesse contexto debaixo de dominação gentílica, seja persa, depois seguindo, né, a reboque grega e depois romana, e claro, e passou por uma crise terrível, né assim, o Túlio. Só lembrando que o senhor citou aqui, eu estou aqui, na verdade, que, ouvindo vocês, né, entendi perfeitamente, mas aí tem gente lá do lado de lá que às vezes não tem essa questão temporal mais congelada, né? Aí tem lá, o Império Romano, não, perdão, o Império Grego superou o Império Persa. Houve a dominação lá grega na pessoa de Alexandre o Grande. Essa dominação, portanto, difundiu a cultura grega, que chamamos de helenismo. Helen quer dizer natural da Grécia, tem a ver com cultura, modo de pensar, cosmovisão grega, já presente também no contexto da Palestina. Inclusive, modo de pensar e também na língua, no idioma, é importante. Nessa expansão grega, aí depois que ele morreu, o seu império dividido em 4 imperadores. Dentre eles, 2 importantes aqui que tem a ver com a Palestina. Na parte norte, os chamados Seleucidas, por conta do Seleuco, não é isso? E a parte mais no Egito, Ptolomeu. Daí os ptolomaicos surgiram. E esse corredor da Palestina ficou ali entre o martelo e a bigorna, né, mano? É ora invadido pelos Ptolomeus, ora invadido pelos Seleucidas. E nesse embate, quem paga o preço, de fato, ali é a Palestina. Quando os Ptolomeus, na parte do Egito, dominava, até era uma dominação mais leve. Quando os Seleucidas dominavam, o bicho pegava. Então, assim, nessa esteira, entre o martelo e a bigorna, Israel
sobreviveu. Em si é uma história que Deus interage na história. Os relatos de Macabeus, você citou aí muito bem, são relatos primorosos do ponto de vista da salvação de Deus, não tem valor doutrinário. Aí os Macabeus, né? Até vou tentar aqui comentar. Não tem esse valor doutrinário, mas é um livro importante, né, meus amigos? Vamos lá. Vou falar, pastor Júnior. Lá, os Macabeus, conhecidos como os martelos, no hebraico ali, Macabim. Era o apelido da família dos Asmoneus ali, que está ali nesse período interbíblico. A principal figura dos Asmoneus, ou que a gente conhece aí como período ali de Macabeus, foi Matatias. Ele foi um sacerdote judeu que liderou a resistência contra as políticas antijudaicas desse reino Seleucida. O reino Seleucida está ali, o general está ali profanando o templo, está bagunçando com toda a questão da religiosidade ali na área. Então vai se levantar ali uma família asmoneia, na representação de Matatias, um sacerdote judeu, e ali vai começar a questão das guerras, dos confrontos ali entre judeus e esses generais ali gentios, que estão tentando profanar o templo, que estão tentando acabar com o sacerdócio, com o sumo sacerdócio, está aniquilando, tentando extinguir ali a cultura judaica. Então se levanta nessa época ali um sacerdote judeu chamado Matatias, e através dele começa ali as transformações e as guerras aí, até a gente chegar no seu filho, conhecido como Judas Macabeu, para onde dá o nome ali do livro, ou Macabeus, que é um sinônimo de martelo. Vai lá, Júlio. Túlio, manda ver aí, amigo. É isso mesmo. E, pastor Gilson, só queria frisar que justamente é um milagre eles terem sobrevivido ali, porque a perseguição foi extremamente cruel. E tem um episódio, né, pastor Júnior, no segundo livro de Macabeus, capítulo 7, de um martírio de uma família, que é uma mãe e 7 filhos, e é até parecido um pouco com aquela punição que Nabucodonosor usou com a fornalha ardente. Porque 7 filhos, e ali o Império Seleucida quis matar os 7 filhos, porque eles não queriam comer carne de porco. E só que no caso deles, cortaram a língua do primeiro irmão, depois cortaram os braços e as pernas, lançaram só um tronco, ele ainda vivo, dentro da fornalha, e os outros irmãos vendo. E a história vai falando que todos eles sofreram torturas parecidas, mas todos eles permaneceram fiéis até a morte, inclusive a mãe. Então, para você ver que a violência, de fato, era grande, algo assim, muito cruel, e eles, de fato, perseveraram e conseguiram a libertação de Israel. Foi impressionante, período muito difícil. A gente aqui não sabe, só frisar, a gente não sabe aqui mais ou menos o certo tamanho do exército Macabeus naquela época, mas o mesmo ali, os mais otimistas vão colocar ali 12 mil homens. Este punhado de pessoas lutou contra uma potência militar de quase 40 mil soldados, equipados com armamentos, elefantes, que eram os tanques de guerra, e vou falar, conseguiram a vitória. Que coisa fantástica, né? Aqui, para situar você que está aí nos ouvindo, veja, o palco geográfico é a Palestina. Você sabe que, anteriormente, os judeus, o Reino do Sul foi levado para a Babilônia e ficou lá 70 anos ficaram cativos. Depois do decreto de Ciro, um persa, eles voltaram para a Palestina, ou boa parte voltou, uma parte ficou ainda na Babilônia e tudo mais, mas por mais que houve esse retorno, esse regresso, não se pode esquecer aqui que é importante que a região da Palestina se manteve tributária, não foi uma região independente. Esse retorno que aconteceu, maravilhoso, extraordinário, cumprindo promessas de Deus através do ministério dos profetas, mas voltaram, mas se mantiveram tributários, debaixo da tutela, dominação gentílica. E esses reinos gentílicos foram se alternando. Persa, depois a Grécia, e depois
romana, né? Romana, mas sempre tributários. Nesse espaço aí de dominação, houve um intervalozinho de independência. Foi quando entrou aí, no caso, a família chamada Asmoneana, ou os Macabeus, né? Asmoneu era o avô, na verdade, Matatir, daí a dinastia Asmoneana, que seria a ideia, né? Ou Macabeus, martelo, que é uma família de sacerdotes, né? Que se levantaram contra um ambiente persecutório, de pressão muito grande, que aqui o pastor Túlio citou algumas questões, mas tem N questões de violência profunda, que inclusive aqui vamos comentar sobre o chamado Antíoco Epifânio, ou Epifanes, uma figura emblemática, um anticristo da antiguidade, que se dá nesse cenário. Então, em meio à adversidade, à perseguição, uma família se levantou sacerdotal, aí você vai ver também o poder que os sacerdotes terão nesse contexto, sobretudo depois desse momento, e aí, nessa resistência milagrosa, Deus liberta o seu povo e dá, inclusive, à Palestina um tempo de independência, um tempo curto, mas de independência, que logo mais à frente, Roma chega e põe o pé na porta e domina geral, e está tudo dominado. Não é isso, basicamente? Certo, amigos? Maravilha? Isso. Nesse período, no terceiro ano de batalha, os judeus reconquistaram a cidade de Jerusalém e então procuraram o óleo para acender a menorá do templo sagrado, que já tinha sido profanado pelos gregos. Os gregos tinham profanado o templo. Foi aí então que ocorreu o conhecido milagre do Hanukkah, que é celebrado pelos judeus até o dia de hoje, o acender da menorá. Isso daí vem lá da repercussão da guerra, da batalha travada pela essa família chamada Macabeus. Maravilha. Então, se você quer saber sobre a história, é só ler Macabeus 1 e 2, você vai lá saber da história. A gente tem resistência de ler esses livros, né, não canônicos, é uma resistência, assim, né, injustificada, porque não se pode dar peso doutrinário, ponto. Tem muitas questões lá que vão de encontro, né, que se contrapõem aos textos sagrados, inclusive o culto aos mortos. Mas tirando a parte da cultura, da época, da mentalidade do judeu naquele contexto, você tem ali um livro de informação, ou informativo desse contexto importante no período interbíblico. Vamos lá, seguindo aqui, né, à frente, no nosso roteiro de hoje. Nosso próximo slide é mais um anúncio aqui. Eu quero aqui chamar a sua atenção, porque esse programa aqui, o canal em si, tem vários braços, né? E dentre esses braços, eu necessito também de ajuda de colaboradores e pessoas voluntariamente investem no canal. Eu aqui retribuo esse investimento anunciando as suas empresas, pessoas. Aqui é o detalhe: eu só anuncio pessoas que eu conheço. Tá? Pessoas que eu conheço, pessoas que têm credibilidade, seriedade, que servem a Deus. Dentre elas aqui, a Detel Wash, é forte, Detel Wash, Brasil. Detel Wash, o seu serviço do seu automotivo. Se você deseja reparo rápido de pintura, funilaria, pintura de banco, pintura de acessórios, personalização de pinças e rodas, polimento, comercial detalhado, restauração de farol, limpeza interna, a vapor, limpeza de motor, higienização, verificação, lataria, banco de couro, enfim, um recurso enorme de serviços. É só entrar em contato com a Detel Wash. Isso, Detel Wash. É só ligar para a Detel Wash para o número 21 3349 8830. Repetindo, 21 3349 8830 e fale com a Detel Wash. Fica ali no Recreio, Rua Alberto Cavalcante 64, Recreio dos Bandeirantes, no subsolo do Colégio Futuro VIP. Maravilha. Vamos lá avançar aqui em nome do Senhor. Pois bem, agora sim, essa figura que não se pode passar aqui ao largo, né, a figura desse imperador Seleucida chamado Antíoco Epifânio, ou Epifanes, né, esse Antíoco IV. Sobre essa personagem, meus amigos, o que podemos dizer sobre ele? Pastor Júnior? Posso ir? Vamos lá. Bom, Antíoco Epifânio foi um rei Seleucida, como o pastor Gilson disse. Isso é o que é o seguinte, o Seleucida é o seguinte, porque quando Alexandre o Grande morreu, o reino grego foi dividido entre 4 impérios, né? E aí os 2 impérios que ficaram de domínio sobre a Palestina foi, como o pastor Gilson e o Júnior já disseram antes, foram os Ptolomeus e os Seleucidas. Aqui, o Epifânio, Antíoco,
Epifânio era um seleucida. E ele chama atenção por causa da sua extrema crueldade, porque ele quis impor a religião grega aos judeus em si, profanou o templo, chegou a oferecer porcos ali em sacrifício, e assim, usou de uma violência enorme. Então, o período do viver dele, do reino dele, foi um período extremamente cruel de perseguição aos judeus, e toda a tolerância que eles tinham antes, que apesar deles estarem submetidos aos impérios, eles podiam praticar as suas práticas religiosas. Agora isso estava sendo infringido, né? E o engraçado também, né, Pastor Júnior, como ele morre. Não sei se o senhor quer comentar? Não, pode comentar. Porque ele indo a Persépolis, né, ele estava lá e chega até a profanar o templo lá também, ele chega a ter uma revolta lá contra ele, na sua volta ele fica doente, e ele morre de alguma doença grave, não se sabe exatamente o que é, mas o que foi interpretado pelos judeus é que aquilo foi um castigo, uma punição de Deus pela toda os sacrilégios que ele cometeu para o povo de Israel, né? Júnior. E é interessante que até o significado de Epifânio vai traduzir, a gente pode traduzir como manifestação de Deus em grego, de Deus com D minúsculo, claro. Ele adota esse título para si mesmo, sugerindo uma reivindicação de divindade ou conexão especial com os deuses. Ele se acha o Todo-Poderoso. Outra questão que ele fez ali, ele vai introduzir políticas anti-judaicas. Ele vai querer impor no povo o helenismo, essa cultura grega, essa filosofia, tirando as características judaicas do povo. Ele vai colocar como práticas religiosas gregas, como regra ali para aquele povo. E o povo começa a ficar revoltado. E como o mestre Túlio falou, o ápice é a profanação do templo ali. Ele vai dedicar o templo ao deus Zeus, que ali para os judeus ali isso é um absurdo, e vai realizar ali os sacrifícios ali de carne suína no templo. Quando isso acontece, aí entra essa família, aí começa a surgir as revoltas, e aí surge essa família aí dos Asmoneus, como a gente conhece carinhosamente como os Macabeus. Mas ele não foi fácil, não. Esse cara aí, ele veio para arrebentar com a questão judaica da época ali religiosa. Olha, assim, né? Eu não vou me furtar aqui tentar minimamente fazer um contraponto com os dias de hoje, né? Assim, claro que há uma distância, um distanciamento considerável, mas não é muito a minha veia fazer esses links com aqui agora, mas eu vou fazer aqui um recorte para ver se eu estou equivocado ou não, Júnior aqui e Túlio. Veja, Antíoco Epifanes, um general, um imperador, assim, né, da Síria, um seleucida, que tem uma mentalidade grega, ou seja, o modo de pensar dele é um modo de pensar grego, helenista. Ele tenta inculcar, colocar goela abaixo essa cultura grega, que tem a ver com N questões, tá? Que cultura grega é uma expressão aqui muito genérica para mostrar, tem a ver com o aspecto do próprio panteão grego, o processo de racionalização. Aceitar a cultura grega para um judeu, na sua inteireza, era abrir mão dos seus pressupostos e princípios, digamos assim, milenares, né? Aí, desde a tradição de Moisés em diante, é abrir mão do que eu penso, do que eu sou, da minha identidade, e aceitar essa identidade do dominador, do de fora, que quer colocar goela abaixo o modo de pensar que interfere no vestir, no pensar, no comer, no culto, na divindade. Quer dizer, o nosso eu, na verdade, é muito ligado com aquilo que eu penso. Se eu mudo o meu pensamento, automaticamente há uma mudança da minha identidade. Nessa imposição, alguns judeus abraçaram a ideia e até foram se helenizando, digamos assim, né? Se tornando assim judeus de mente grega. E outros judeus mais fiéis à sua tradição, portanto, uma postura mais conservadora, disseram não, nós temos uma herança, temos nossos pais e tal, e se levantaram, mas fruto de uma imposição que a partir da força,
a partir do Estado, a partir da política, tentando desconstruir um cenário, e o ápice da desconstrução foi ali quando ele profanou o templo, né, inclusive sacrificando lá um porco, e mais ainda, pegando fezes de porco, com sangue de porco e borrifando no espaço, um ato assim vergonhoso que houve uma revolta. Esse tipo de imposição, digamos assim agora, aqui vou ver, nos dias de hoje, do ponto de vista cultural, acontece? Será que a igreja ou, né, os cristãos estão de alguma forma sendo conduzidos, seja pela força ideológica ou pela força política, a mudar o modo de pensar? E como vai se dar aí essa acomodação, aceitação ou não desse viés? É preciso levantar mais o Macabeu no dia de hoje ou não? Seria uma provocação aqui aos meus colegas. Pode falar, pastor Júnior, que a outra vez você me deu vantagem. Mas... Vai, então, aqui rapidinho, será que o Lula é um Epifânio? Pronto, eu vou botar aqui o nome aqui hoje boa, né? Mas... se a gente pegar de Gênesis, Apocalipse, e fizer uma leitura um pouco crítica, a gente vai entender que muitos dos cenários se repetem com outros personagens. Então, o momento que a gente está vivendo é uma repetição da história com outro personagem, principalmente no Brasil, e esse momento que a gente vive. Está, sim, acontecendo a profanação do templo, a profanação da palavra de Deus, entendeu? E é necessário, sim, quem tem voz profética, se levantar, entendeu? Assumir os canais de mídias, principalmente, como esse canal aqui do Senhor se faz hoje, para levar a verdadeira história, a verdadeira palavra de Deus e a questão da santidade. Eu tenho um pastor amigo, ele fala uma frase até conhecida na internet, e muitos repetem. Ele fala: a internet deu voz a muitos, inclusive aos idiotas. Então, todas as vezes que a gente de repente foi até uma fala, uma autodeclaração, né? Pode ser, né? A autodeclaração. A gente olha aí na internet, a gente está vendo profanação do templo, inclusive por pessoas que se acham acima da majestade de Deus, se acham acima de Deus. Então, a gente está, sim, vivendo esse período aí, e basta nós, como Macabeus, se levantar e trazer a verdade. Aí, Túlio, e a sua opinião, meu amigo, sobre isso? Olha, a primeira frase que o pastor Júnior falou, ele tirou todas as palavras da minha boca, porque eu falo que esse é um desafio, acho que sempre acompanhou o povo de Deus, desde do Antigo até o Novo Testamento, até os dias de hoje, porque isso é uma estratégia de Satanás, é 2 Coríntios 4:4, que diz assim, ó: o Deus deste mundo cegou o entendimento para que os incrédulos não vejam a glória do evangelho de Cristo. E se você perceber, é desde o Éden que Satanás tenta interferir na mentalidade, porque Deus tinha dado uma ordem e ele tenta corromper a mentalidade da Eva, é o entendimento dela, que é a estratégia dele. E isso ele faz repetidas vezes. Quando o povo, por exemplo, lá em Josué, entram na Terra Prometida, Deus adverte várias vezes, através de Moisés, antes da conquista: não façam aliança com aquele povo, para vocês não se corromperem. E esse desafio continua. Quando vai para a Babilônia, o Nabucodonosor impõe um treinamento aos jovens, lá um treinamento de aculturação, e Daniel e os seus 3 amigos permanecem fiéis. Então, assim, sempre na história de Deus isso vai ocorrer. A mentalidade é uma das principais coisas que nós temos que guardar. Provérbios 4:23 diz, né, tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a saída da vida. E tudo que há hoje no mundo, esta é uma estratégia ainda ativa no mundo hoje, sim. Como houveram Macabeus naquele momento, hoje com certeza precisamos de Macabeus. E o interessante, pastor Gilson, que o senhor disse, é que muitos aceitam, muitos se acomodam. E, inclusive, no caso da revolta do Matatias, enquanto ele estava ali se opondo a cumprir os sacrifícios que os gregos estavam impondo, um judeu estava indo justamente no momento oferecer, ele se opondo, e um parceiro dele, da mesma terra dele, do mesmo povo, indo oferecer, e ele, tomado ali de ira, ele mata aquele judeu, da mesma forma que o Finéias tinha feito lá em Números 25.
quando entrou ali um israelita com uma mulher estrangeira e o povo ali estava se arrependendo no momento, ele vai e assim, cheio de zelo, toma aquela ação. Então, é justamente isso. Infelizmente, alguns se acomodam, mas precisamos de mais Macabeus, sim. Uma história super atual. Maravilha, né? Você está aí, meus amigos, nos ouvindo aí, vocês estão aí nos ouvindo, já perceberam que esse assunto aqui dá pano para manga. Já entrando aqui num outro viés sobre a questão da construção de mentalidade, modo de pensar. E é claro, não se pode pensar no modo de pensar sem pensar em instituições. Instituições que são promovedoras da construção social e, portanto, do modo de pensamento. Escola, família, Estado, religião, igrejas, enfim, né? Aí dá assunto para você pensar. E sempre os dominadores tentaram controlar o modo de produção intelectual, o modo de pensar. Hoje, inclusive, há uma tônica, meus amigos, que a grande batalha atual acontece nas escolas, né? Esse desejo enorme de dominação no espaço educacional, porque é ali que se constrói o modo de pensar, e infelizmente muitos dos nossos sucumbiram diante dessa guerra cultural tão presente, que é uma prática comum na antiguidade e hoje cada vez mais fortalecida e sistematicamente organizada, né? Vamos aqui avançar, porque aqui é outro ponto, um outro assunto. Voltemos agora lá para o contexto interbíblico e nos deparamos com esse homem aí que já tem o pé direto no Novo Testamento, chamado Herodes o Grande. Esse Herodes, de fato, foi grande? Qual a importância, o papel, quem foi esse personagem, qual a relação dele com a pessoa de Jesus, com os macabeus, a importância dele para o contexto da Palestina nos dias de Jesus. Quem começa aí, fica à vontade aí. Vamos lá, a palavra é com vocês. Vamos lá. Herodes o Grande foi um rei ali da Judéia, ou da Palestina, como a gente está tratando os dois termos. É esse Herodes o Grande que aparece no relato do nascimento de Jesus. Ele nasce ali por volta de aproximadamente 73, ali antes de Cristo. É importante aqui frisar, deixa eu só abrir um parênteses, quando a gente fala de datas de Bíblia, é bom sempre falar aproximadamente, a gente não tem ali as datas exatas. Então, ele nasce ali aproximadamente 73 a.C., foi nomeado como rei da Judéia pelos romanos em 37 a.C. Governa até sua morte, ali ele vai morrer ali aproximadamente 4, 5 antes de Cristo. Até falar, mas antes de Cristo, se ele estava na questão do nascimento de Cristo, é que tem uma questão ali de data, mas aí a gente deixa isso daqui para uma discussão um pouquinho mais profunda e paralela. Mas ele foi grande, sim. Não digo na questão religiosa, mas ele que fez ali a expansão do templo, ali do segundo templo de Jerusalém. Ele ali vai construir fortalezas, palácios, ele vai projetar e melhorar a infraestrutura ali da Judéia. Com certeza, esse título do grande que ele recebe é devido aos seus feitos, principalmente arquitetônicos e civilizatórios. Túlio, aqui o pastor Júnior destacou aqui a sua grandeza no que diz respeito às questões estruturais, né, arquitetônicas, de construções e tudo mais e tal, inclusive o templo de Herodes, que nós comentamos hoje, tem também o seu tom, o seu toque, mas do ponto de vista social, do ponto de vista do embate, enquanto esse ser político, né, em relação à sua aproximação com a própria Roma, que estava naquele contexto já, assim, né, ascendendo, ele, de alguma forma, racha a dominação ali local e se envolve do ponto de vista político com Roma e acaba sendo ali o rei, né, da Judéia ou da Palestina, enfim, a relação dele com os judeus, de amor e ódio e tudo mais. Vamos lá, meu amigo. Bom, eu acho que socialmente ele foi muito importante para o Império Romano, para estabelecer ali o domínio que o Império Romano desejava na área, resolveu ali um conflito que vinha já das sucessões das famílias dos Asmoneus, dos Macabeus, e ele sendo idumeu, quer dizer, ele já é um povo próximo do povo de Israel, porque idumeu é de Edom, que é descendente de Esaú, que é irmão de Jacó. Então não é do povo de Israel, propriamente dito, mas é um povo mais próximo deles. Então
ele quis se fazer, assim, uma autoridade mais aceita, né? Não tinha, obviamente, a legitimidade que o povo de Israel ali esperava, mas era algo mais próximo, e aí também com a imposição da força contra do império também ele conseguiu. Agora, do ponto de vista também da relação dele com os judeus, é um caso muito conturbado, porque Herodes o Grande também era muito cruel, e também ele era muito paranoico, tanto que ele chega a matar sua mulher, ele mata seus filhos, é um caso assim, muito extremo. Inclusive, o imperador Augusto chega a dizer assim, poxa, eu prefiro ser um porco dos judeus do que um filho de Herodes, né, porque ele tinha matado seus próprios filhos. E, inclusive, até eu acho que é bem bacana, porque às vezes as pessoas pensam que existe um Herodes só, né, mas são vários Herodes. Na Bíblia, por exemplo, você tem esse Herodes o Grande que está falando aqui, é o Herodes da época do nascimento de Jesus, que tentou, inclusive, matar Jesus, mas Deus avisou José por sonhos, ele foi para o Egito. Aí José volta quando ele morre. Mas lá em Mateus 14, tem outro Herodes, que manda matar o João Batista. Depois tem Agripa, que manda matar o Tiago. Depois tem um outro, que ainda o Paulo comparece diante dele, diante do tribunal. Então são vários, né? É a família dele, são os sucessores dele. E o que eu acho interessante, pastor Gilson, então, no caso dele, ele foi muito importante para a Palestina, para concentrar o poder romano nesse período do nascimento de Jesus, isso foi extremamente importante. Ele teve participação direta no nascimento de Jesus, tentando matá-lo, né? E aí, pastor Gilson, eu só queria abrir um parênteses de 15 segundos, que tem um artigo na Fábrica EBD que eu falo do Herodes o Grande, mas é um artigo lá que fala sobre o Natal. E aí eu comparo o Herodes o Grande, a Bíblia não chama ele de Herodes o Grande, né? A historiografia que chama ele de Herodes o Grande para diferenciar ele dos demais, maravilha. E por conta das construções que o pastor Júnior comentou. Eu comparo o Herodes o Grande com o José o carpinteiro, o marido de Maria, pai terreno de Jesus ali. Eu brinco assim, poxa, o que tem mais valor nesta terra? Porque Herodes era chamado de o Grande, mas o grande mesmo era José o carpinteiro. Porque Herodes queria saber onde estava Jesus, mas Deus não revelou os planos dele para ele, mas para José, o carpinteiro, ele revelou antes de nascer, já havia revelado a ele por sonhos quem era aquele, que era gerado pelo Espírito Santo, e ele estava cuidando do bebê. Herodes o Grande poderia saber os planos do imperador romano, mas quem sabia os planos de Deus era José o carpinteiro. Herodes o Grande foi um rei estabelecido por Roma, mas quem era nobre de fato eram José e Maria, porque eles eram descendentes da linhagem de Davi. Herodes o Grande tinha poder e estima entre os homens, mas quem tinha a estima de Deus era José. Herodes é o grande somente aqui, ele é grande diante dos homens, mas quem é grande de fato, nos céus, diante de Deus, era José o carpinteiro. Rapaz, forte, Brasil, forte, né? Vou até usar aqui uma expressão muito comum, uau, né? Assim, eu particularmente tenho uma bronca desse uau, tem uma bronca, né? Porque hoje qualquer coisa, deu um espirro lá, uau, uau, mas aí aqui, de fato, é um uau merecido, né? Um uau, assim. Aqui, Júnior, é o trecho típico de fazer aquela edição, aquele recorte, pegar e pulverizar na internet, né? Viralizar na internet. Uma comparação aqui primorosa, maravilhosa. De fato, esse Herodes, um político extremamente habilidoso, né? Habilidoso, que entendeu, assim, discerniu a mudança dos tempos, do cenário, se alinha a Roma, se aproxima, sendo um indumil, não um judeu sangue puro, mas consegue uma projeção e se torna rei dos judeus. E aí esse embate, aí, digamos assim, né, social dele com a família hegemoniana dos Macabeus, porque essa família é muito respeitada, né, que reuniu em si o poder político e o poder religioso, espiritual também, por serem sacerdotes. Esse indumil assume o poder, aí começa a caça às bruxas, porque de fato ele era um neurótico, né? Uma pessoa até num tom de esquizofrenia, tipicamente dos imperadores, né? Vamos combinar, né? Imperador, se não se cuidar, ele sempre vive à mercê das conspirações, dos golpes, do adversário, e aí manda passar de fato, né, a espada. Infelizmente, na própria esposa, né? Coitada da Mariana e também dos seus filhos que morreram. Aí começa uma sessão aqui de matança de Herodes,
vamos dizer assim, ao final de tantos mortos, macabeus e tudo mais e tal, e de repente houve-se uma notícia, né? O rei dos judeus nasceu. Não é possível, já matei tanta gente para matar ainda, não é possível, né? Ainda matei tanto. É verdade. Onde está isso? Vou matar também. Aí começa o plano dele de querer matar lá Jesus e tal, né? Uma perseguição terrível. Mas esse rei que nasceu não seria morto fora do tempo, a não ser depois de cumprir cabalmente o seu processo, o ministério, e bradar: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Esses grandes da vida aí são passageiros, efêmeros, né? Temporários, cuja glória é local, regional, transitória, mas o nosso rei de judeu, de fato, está vivo até hoje e reina em nossos corações. Mas aqui, aqui sem esse tom aqui devocional, que aleluia, glória a Deus, nessa aqui é a ideia, não. Assim, esse Herodes, importante nesse ambiente de construir uma consolidação que, de alguma forma, promoveu estabilidade. É bem verdade também que, quando se pensa em questão política, tem aquele grupo que abraça, que aceita, e aquele grupo que rejeita, que se opõe. Sempre tem a situação e a oposição. Eu estou aqui construindo aqui um cenário mais na frente, pastor Júnior, para tratar aqui dos fariseus, saduceus e tal, né? Aqui na minha cabeça, aqui já delineado. Sim, Júnior. Sim, isso vai repercutir lá na frente na questão do partido chamado Partido Herodiano. Isso, mas, inclusive, aqui, sem te cortar aqui, na tela aí para você, o próximo slide já abri aqui discussão sobre isso. As seitas do judaísmo, chamamos de as seitas do judaísmo ou partido judaico, né? Essa religião judaica nunca foi uma religião homogênea, né? Sempre houve nela essa heterogeneidade ou misturas, perspectivas, essencialmente a mesma ideia, mas cada um com a sua tendência, abordagem, posição e tal. Nessa esfera aí, nas seitas judaicas, como tratar um pouco dessa dinâmica? Porque essas seitas basicamente nasceram nesse período interbíblico e que no primeiro século estava ali, né, com Jesus ali debatendo, discutindo mais. Júnior, contigo. Uma dessas aí é que a gente está até tratando, que a gente já puxa o gancho, que é sobre os herodianos, que são considerados ali como uma seita, um grupo, um partido político, que se vê ali favorecido ali pela família de Herodes, compactuam com o pensamento herodiano, compactuam com o que os herodianos colocam ali na Judéia ou na Palestina ali que a gente está vivendo. Tem um ditado no mundo aí que fala que a maçã não cai muito longe do seu galho, da sua árvore. A gente falou de Herodes o Grande, mas tem dentre ali os seus filhos, que a gente historicamente até fala sobre a tetrarquia herodiana, que as regiões vão ser divididas entre 4 Herodes e tudo mais, mas tem um também de grande relevância, que é o Herodes Antipas, que é o que reinou ali de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Esse Herodes Antipas é o Herodes da execução de João Batista e do julgamento de Jesus ali relatado no Evangelho de Mateus e de Marcos. Agora, a questão ali sobre os partidos religiosos, na visão de alguns outros seitas, eles vão dar todo o alicerce religioso ali para aquela época ali. Eles vão dar o parâmetro de pensamento religioso, de conduta, e muitas das vezes, a maioria das vezes, eles estão divergindo entre si. Eles não entram num consenso comum. Mais para frente, a gente vai ver ali que tem um embate muito grande entre saduceus e fariseus. Eles vão se unir para perseguir Jesus, para tentar dizimar esse Messias que aparece. Eles vão se unir, mas o seu modo de pensar, de cultura, de religiosidade, são totalmente distintos um do outro. Aqui, Túlio, o pastor Júnior já citou aqui, inclusive, 3 desses, né? Desses grupos aí, herodianos, ligados à questão mais política do processo, citou fariseus, saduceus, sem entrar aqui em detalhes sobre eles, mas existiram mais, e faz aí, separa aí 2 deles para poder comentar tal, e depois o restante com o Júnior aí, fazer um trocadilho aqui dessas citas aí.
Maravilha, eu acho que eu posso falar dos Zelotes, porque os Zelotes é o que faziam contraponto aos que eram a favor do governo em si, porque na essência do pensamento deles é que eles são nacionalistas e que deviam buscar a libertação de Israel por uso da força. E há uma possibilidade dos Zelotes terem se originado com uma revolta de Judas o Galileu, quando o Arquelau foi deposto, aí teve um censo da Síria, e então já se rebelaram ali, e eles se inspiravam também nesse mesmo zelo que os macabeus tiveram, que o Finéias teve, que é usar a força para, então, fazer tudo aquilo que eles sabiam que tinha que ser corrigido, né? E o que me chama aí mais atenção, pastor Gilson, é que Jesus escolhe um zelote, e no meio dos Zelotes, ali no meio dos 12, ainda tem um publicano, que é assim, exatamente o oposto do Zelote. Porque o Mateus, o publicano, cobra impostos para o império, e o Zelote tem na sua essência a libertação por uso da força. E Jesus transita por todos eles ali, né, inclusive chama um dos Zelotes para ser apóstolo. Então, é impressionante. E um segundo, assim, tem os samaritanos também, são um outro grupo que viviam um pouco ao norte da Judéia, que eles são procedentes do final do Reino do Norte, quando a Síria atacou o Reino do Norte, levou povos de outras nações para lá, segundo Reis capítulo 17, e aí eles se misturaram com outras nações. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, ali já existia esse povo, no período interbíblico, quando Jesus chegou, eles estavam ali também, e os judeus não se davam bem com eles. Então também é mais uma dessas divisões aí que existiam dentro da Palestina. Rapaz, aqui eu estou ouvindo vocês, né? Quero aqui conter aqui minha fala para concentrar na de vocês, mas me permito aqui, né, fazer mais uma vez uma provocação aqui. Hoje é o dia de provocar os senhores, né? Aqui, vocês citaram aqui alguns desses partidos ou seitas: herodianos, um viés político; zelotes, um viés mais libertatório, libertador, nacionalista, extremista, radical, né, assim, no bom uso da palavra, que queria libertar a Palestina das garras do opressor a partir da força, portanto, rebeldes por natureza, né? Aí você também citou aqui agora os samaritanos, já um grupo de judeus mestiço ou não puro, na lógica dos hebreus judeus, né? Os judeus hebreus, melhor dizendo assim, já misturar por conta de uma questão histórica, portanto, de baixa estirpe, sem muito poder social. Também citou aqui, não me recordo, mas aqui também os saduceus, né? Saduceus já aquele grupo também de judeus, porém mais voltados ou influenciados pelo pensamento helenista e, portanto, mais intelectual, mais culto, digamos assim, né? Mais antenado com o ápice do pensamento da época, é o pensamento grego, portanto, aí até tinha dificuldade de crer em ressurreição, em anjos, delimitava a fé ao Pentateuco, e parte dele, na verdade, nem na sua inteireza e tudo mais e tal. Já os fariseus, já um grupo mais do povão, mas do dia a dia, da sinagoga, mas extremamente também, assim, digamos assim, radical no sentido, do ponto de vista da pureza, da religiosidade, mais fanático nesse termo, e tem o ultra fanático que não citamos aqui, que são os essênios, que resolveram, vou meter o pé daqui, esse mundo está perdido, sociedade profana, vou ver minha fé lá nas cavernas, lá em Qumran, lá na Judéia, no deserto, não vou me associar com esse mundo profano aí e viver a minha pureza. Com diversos posicionamentos a partir de uma questão entre a ideia do mundo e de Deus. O mundo profano ou não, aproxima-se ou não, dialoga ou não, e uma diversidade de comportamentos mil. E Jesus transita de alguma forma com todos eles, né? Aí que citou com maestria aqui, até do ponto de vista mais da intimidade, apóstolo, um de origem zelota, outro de outra origem, publicano aqui, né, assim, cá para nós, né? Seria o ápice, não, melhor dizer, né? O mais baixo nível de degradação moral, até reza lá a questão cultural de que até era possível um pecador
se arrepender, mas um publicano não. O publicano não tem vez, não tem voz, né? É o traíra, é o traidor que se alinhou ao poder dominador e ainda por cima ainda rouba de nós a ideia de, né, do nosso dinheiro. E Jesus almoça com eles, janta com eles, conversa, convoca para ser um apóstolo e tudo mais e tal. Como Jesus se encaixa nessa esteira? Jesus era um essênio, era um fariseu, era um escriba, né? Era um saduceu, um herodiano. Como é que é essa questão aí? Olha aí, a gente sendo cancelado. Vamos lá. São vários partidos políticos ali, ou religiosos. Pegando um gancho aqui do mestre Túlio sobre a questão dos zelotas, por mais que Paulo ele se declara fariseu, mas Paulo ele também tem uma estigma de zelote pela questão da violência e brutalidade, porque os zelotas eles estão passíveis de dar a vida por aquilo que eles acreditam e protegem, e também mandar tirar a vida. Então a gente vê muito essa característica também na questão de Paulo. Os essênios é esse pessoal aí que vai para dentro das cavernas e a gente deve muito a eles, que eles vão abrir a sua biblioteca para nós, ali a partir de 1947, os manuscritos ali do Mar Morto chegam até nós ali com vários ensinos ali acadêmicos interessantes. A gente tem ali João Batista, uma característica essênia, esse homem do deserto, da caverna, o seu jeito de lidar e falar. E os essênios, assim, eu acho que eles são até um pouco mais devotos do que os fariseus. Os essênios, eles trabalham muito com a questão de purificação, ao ponto deles terem, naquela época, tomar 4, 5 banhos por dia para ter a questão da purificação. Quando eles veem ali que o cenário religioso da época está corrompido, deflagrado, a venda de sacerdócio, a venda de sumo sacerdócio, então é por isso que eles vão se retirar, porque eles já viram que a santidade de Deus acabou naquela região, então eles vão para o deserto. Se eu fosse enquadrar Cristo num dos grupos religiosos, eu poderia ali enquadrar em dois. Primeiro, um dos grupos que é pouco conhecido, que é da onde surge até os fariseus, que é o grupo chamado Hassidim, que são os piedosos. Eles são lá da época, eles começam a surgir mais ou menos ali na época de Esdras, ali, ou até mais antigo do que isso. Daí da onde vai surgir os fariseus. Mas por que você enquadraria a questão de Cristo entre ali os Hassidins e os fariseus? Cristo ali que são bem parecidos. É porque Cristo ele vai falar sobre a imortalidade da alma, coisa que ele vai estar ensinando ali sobre a questão do reino vindouro, ressurreição corporal no fim dos tempos, a existência de anjos e demônios e a intervenção de Deus no destino do homem. Então, Cristo ele fala de anjos e demônios, intervenção de Deus, ressurreição corporal, imortalidade da alma. Esse ensinamento de Cristo ele se enquadra muito na questão dos fariseus. Mas por que ele estava entrando no embate ali? Vamos também se colocar na época. Vários grupos religiosos, um império totalmente misógino, o Império Romano, surge um no cenário, tirando a questão religiosa, me surge um no cenário desconhecido, na qual começa a fazer milagres, onde ali já tem profetas também ali fazendo milagres, seja da parte de Deus, seja da parte do inimigo. Ele surge, ele começa a enfrentar esses grupos religiosos, chamando a atenção para si, e ele começa a falar, olha, eu não vim abolir a lei, não, mas deixa eu ensinar vocês a interpretar, que a interpretação de vocês está toda errada. De qualquer forma, esse homem ali vai ser perseguido. Mas a sua linha de raciocínio e de pensamento, ela vai trabalhar muito com essa linha de pensamento dos fariseus. E trazendo até uma brincadeira, nós acreditamos em anjos e demônios. Nós acreditamos na intervenção de Deus no destino do homem, na ressurreição corporal, na imortalidade da alma. Nós também somos muito parecidos com a doutrina farisaica. Diferente, aqui para finalizar, dos saduceus.
ali que se acham os legítimos, da onde vai vir a linhagem dos sumos sacerdotes. Jesus ele vai ter problemas com os fariseus, mas com os saduceus ele praticamente ele vai romper, ele vai acabar com essa linha de pensamento dos saduceus. Por quê? Saduceu não acredita em anjos e demônios. Cristo está falando. Saduceus não acredita na ressurreição do corpo. Aí me surge alguém e fala assim: menina, levanta e anda. Lázaro, sai para fora. Quando ele começa a ressuscitar, ele está quebrando toda a ideologia e pensamento dos saduceus. Tudo aquilo que os saduceus acreditavam cai por terra. E um dos pensamentos primordiais dos saduceus era que, depois da queda de Adão, Deus não se importa mais com o homem. O que acontece na história? Deus se importa tanto que ele manda o seu único filho aqui para a Terra, mostrando que ele ainda se importa com o homem. Então é esse cenário ali que está permeando Cristo. Ele está enfrentando ideologias e uma já religião formada. Seria como a gente estivesse numa igreja, sentado no domingo, a igreja lotada, cruzasse alguém pela porta e falasse: tudo que vocês estão pregando e falando está errado. Levanta todo mundo e me segue que eu vou ensinar o caminho correto. Túlio Pereira, e aí, concorda com essa aproximação de Jesus com os fariseus e tal? Jesus um fariseu? É porque quando a gente fala o termo fariseu, a gente associa imediatamente a hipocrisia, o exagero que eles tinham, né, em relação à sua tradição oral, né, pastor Júnior. Mas, de fato, Jesus, de fato, tinha muitos pontos em que ele concordava com os fariseus, o ponto da ressurreição que você disse, e diversos outros. Inclusive, em Mateus 23:2, Jesus diz assim: façam o que eles dizem, mas não imitem as obras deles, né? Isso não quer dizer que ele concordava 100%, porque lá em Mateus capítulo 15, ele fala: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, porque eles estavam ensinando que se a pessoa, o que ela tinha para honrar o pai e mãe, se ela desse como oferta ao Senhor, não precisava honrar pai e mãe. Então, assim, Jesus disse: vocês estão invalidando a palavra de Deus, que diz: honra seu pai e sua mãe, com a tradição de vocês. Então, eu creio que Jesus, ele tinha pontos em comum, sim, com os fariseus, mas eu acho que ele conseguia transitar por todos eles e vendo as pessoas como ser humano, e não com essas classificações que a gente dá. E eu acho que essa é uma grande lição para a gente hoje. Porque, olha só, ele chama um zelote. O zelote, pastor Júnior, ele não paga imposto. Fala: poxa, eu não vou pagar imposto nunca na vida. Jesus pagava imposto. Ele fez até um peixe lá, saiu uma moeda, ainda para não causar escândalo, pagou imposto. Quando perguntaram para ele: é lícito pagar imposto? Dá a César o que é de César. E ele chamou o zelote para vir com ele. O zelote usa força e violência. Na primeira vinda, ele não usou força e violência, tá certo? Mas o zelo ele tinha. Agora, vamos falar. Pedro sugeriu, né, lá a espada, né? Opa, guarda a sua espada e tal, e se você quisesse, você pediria um anjo e uma legião de anjos, né? Quer dizer. E pastor Gilson, mas vamos lá, até abrir um parênteses. Uma vez Jesus usou violência quando ele foi purificar o templo. Que ele chegou lá, ele mandou todos os cambistas para fora, certo? A missão principal que ele veio fazer, de fato, ele não usou violência ali. Mas uma ocasião, pelo menos, ele fez um chicote ali. Então, olha para você ver como é que a gente não pode assim, ser 100% em uma coisa. Essênio, por exemplo, eu não vejo Jesus se afastando, pelo contrário, eu vejo ele se aproximando das pessoas. Comendo com eles, com pecadores, né? Mas você também vê Jesus de madrugada se retirando para orar, né, sozinho. Então, eu creio que Jesus, ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas classificações, mas ele enxerga as pessoas como seres humanos, e aí sim, eu creio que ele enxerga o que é certo e o que é errado em cada um deles, e não se furta em falar o que é certo e o que é errado. Dos saduceus mesmo, como o pastor Júnior colocou aqui muito bem, Jesus mesmo diz, em relação à própria ressurreição, ele diz lá, Mateus 22:29, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam questionando eles a respeito da ressurreição, certo? Então, eu acho muito difícil classificar, essa pergunta que o pastor Gilson fez para apertar a gente na parede mesmo. Eu acho muito difícil classificá-lo em um desses grupos. Eu creio que Jesus vê a cada um de nós, acima dessas classificações, vê a gente como ser humano, e é um
uma lição muito importante para nós hoje, porque nós também temos as nossas divisões hoje. E eu acho que a gente tem que ver o mundo de hoje do ponto extremamente bíblico, e existem coisas que dá para aproveitar e corrigir em diversos aspectos da sociedade também. Assim, né, eu comungo com vocês, né, assim, boa parte das falas, uma divergência aqui a colar, mas nada assim relevante, né? Eu, assim, nessa esteira mais, por exemplo, o Júnior usou aqui uma argumentação interessante em função da proximidade doutrinária, que de fato há esse ponto de contato, né, doutrinário de Jesus com a essência básica do pensamento farisaico. Aí se citou já com excelência. Já o Túlio, me corrija se estiver equivocado, vê dificuldade de aproximação, porque em vários pontos há essa discrepância de Jesus em relação a qualquer grupo desses citados aqui. Então, ao mesmo tempo que há essa aproximação que o Júnior colocou, e também esse distanciamento de Jesus em relação aos outros, e aí como entender essa aparente disparidade, somente aparente mesmo, porque na verdade, assim, na minha leitura aqui, amigos, vê se eu estou equivocado, todos eles, seja Zelote, Herodiano, Essênio, Fariseu, Saduceu, publicano, samaritano, escriba, doutor da lei, uma figura importante demais, né? Tanto que chegou, né, a autoridade e tudo mais. Todos eles, assim, gozavam ou professavam a fé judaica, né? O judaísmo. Então, de uma forma, com pontos comuns. A malha é a mesma. E Jesus também, enquanto um judeu, nesse sentido, também vai dialogar com esses grupos e, de tempos em tempos, com pontos comuns, o que é perfeitamente plausível e inevitável, inclusive, né? Agora, colocar Jesus nesses pontos, assim, aí de fato é difícil colocá-lo num guarda-chuva desse, difícil colocar, porque ao apertar um pouco se percebe discrepâncias. Se estou aqui, Túlio com maestria, enquanto os essênios buscavam isolamento nas cavernas, Jesus estava na praia, sentando com o pecador, conversando publicamente com mulher na rua, algo assim, tocava em defunto, né? Até chamar de beberrão, né? Que não vou entrar aqui no mérito, não tem que problema, mas, né, se é beberrão, porque bebe muito. Aqui é outro papo, outra situação aqui, né? Beberrão, comilão e tal, diferentemente de João Batista, que na minha leitura até vejo ele mais perto dessa cultura primeira dos essênios do que o próprio Jesus. Inclusive, eu tive uma vez, né, uma exposição aqui no Rio de Janeiro, no Museu de História Nacional dos Manuscritos do Mar Morto, né? Teve aqui uma exposição aqui um tempo atrás, nem me lembro, tem um tempinho já, né? Anos 2005, por aí, mais ou menos, estava uma exposição. Aí eu fui lá, né, participar da exposição, aí a orientadora comentando sobre João Batista, Jesus, essênio e tal. Não, mas Jesus também, possivelmente, era um essênio. Eu não aguentei, né? Calma aí. Ele tocou em defunto, né? Ressuscitou mortos, bebeu vinho, começou com mulher na rua e almoçava com o publicano. Isso era uma marca de um essênio? Aí acabou lá com a mulher, né? Foi sem maldade, mas eu falei, né? Acabou lá a exposição. Porque esse essênio é um ultra espiritual, né? Um exagerado. Jesus era sereno, tinha esse contato com o dia a dia, uma fé para além das paredes, para além do claustro que se dá no dia a dia, na vida, mas também não pode encaixá-lo como um fariseu, que fariseu, né, mesmo que nasce com uma ideia positiva de uma separação dos Hassidins, até em função mesmo dessa influência grega que notadamente estava crescendo, então eles buscam mais uma postura mais de fidelidade, né, às tradições, digamos assim, e acaba de uma forma se miscuindo com a sinagoga e, portanto, com contato com o povo direto, mas na caminhada eles vão acrescentando leis, né, somando situações, acrescentando à lei coisas que não precisavam, 600 e poucas acréscimos, né, dentre os quais até não comer ovo dia de sábado. Haja visto, vai que a galinha botou ovo no sábado e trabalhou um ovo maldito, né? Quer dizer, aí começa a aumentar, aí Jesus vai e bate com força. Ai de vós, escribas e fariseus, assim, de modo veemente, ele se distancia desse grupo, entendeu? Assim, porque eu compreendo o Júnior aqui de ter pontos comuns, mas ao mesmo tempo o texto bíblico vai construir uma ideia de distanciamento. Ai de vós, escribas e fariseus. É bem verdade também que muitos fariseus, né, andaram com Jesus, o aceitaram, se converteram,
e aí você cita trocentos dele, portanto não se pode colocar uma pecha de maldição nos fariseus, porque senão você acaba generalizando, e toda generalização é em si burra, né, porque você percebe diferença, mas ele bate com veemência nos fariseus, em relação a esse legalismo, esse acréscimo à lei, mas também essa diminuição da lei que fizeram os saduceus, diminuíram a lei, digamos assim, né? Reduziram ao Pentateuco, e o Pentateuco como uma parte. Jesus, ironicamente, responde a eles, aos saduceus, sobre a ressurreição, citando o texto clássico lá de Êxodo, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, portanto, né, Deus de mortos, quer dizer, o texto na essência básica do Pentateuco. Ele, enquanto um zelota, não tinha como, não usou a força, pelo contrário, o meu reino é de outro mundo, não é daqui. Em relação a político, chamou lá o tal de raposa, enfim, ele não se encaixa nessa esfera, né? De fato, ele está livre para chamar quem deseja. Uma vez chamando, também é importante ressaltar, o chamado deveria se encaixar essa nova filosofia, digamos assim, essa pedagogia de Jesus, né, pela força, porque, perceba, os próprios 12 tiveram dificuldade de compreender a lógica dele, e pós-ressurreição perguntaram, estabelecerá o reino de Cristo aqui, né, agora? Ele, não me importa saber estações e o tempo que o Pai estabeleceu. Quer dizer, ainda há essa concepção porque nessa esteira toda entra a esperança messiânica, que é importante, né, que nesse contexto, porque todos eles estão vinculados ao Messias que surgiria, e por aí vai, né? Então, eu vejo Jesus fora um pouco dessa nomenclatura. Eu até que me evito dizer que ele é possivelmente um fariseu, né? Eu acho que não, ele era, na verdade, uma pessoa livre, uma consciência clara de que ele era o Filho de Deus que veio cumprir o Messias. Isso com certeza. A ideia dele, a cabeça dele, eu sou o Messias e ponto final. Não o Messias nos moldes pensados por eles, mas o Messias que via libertar o povo dos pecados. Estamos aí uma discussão para frente, né? Eu não sei se falei que besteira aqui, por favor, me corrija. Até porque em questões de Messias, nós ali no livro de Atos, nós temos ali alguém se intitulando Messias, só fugiu agora a referência. Os samaritanos esperam um tal de Tareb, que é um Messias samaritano, que está lá em Deuteronômio. Então, todos os grupos estão esperando ali um Messias prometido. Nas questões doutrinárias, nós vemos sim esses pontos em comum que ao mesmo tempo se divergem. Mas é notório, é nítido que Cristo está acima de qualquer outro grupo. Até porque esses grupos, se a gente parar para ver, são grupos de exclusão. E Cristo não veio excluir. É o ponto principal, chave, que a gente vai mostrar que ele está acima disso. Tipo, os essênios. Para você entrar no grupo dos essênios, é 5 anos de espera. Você Meu tem que Deus. de tudo. Você tem que entrar num período de santidade de 5 anos para ver se você vai ser aceito ou não. Então, se a gente parar para ver, os zelotas tinham exclusão, os herodianos tinham, os fariseus, era todo grupo de exclusão. Aí ele falou, ele vem, pega essas mulheres que são jogadas aos seus pés em pecado e tudo, fala assim, não, seus pecados estão perdoados. Vai, levanta, segue-me, vamos, larga tudo que você tem, vou fazer de você pescadores de homens. Então, a Cristo é uma religião de inclusão, mas calma, não é inclusão de qualquer modo. Vem, seus pecados estão perdoados, coloca seus pecados aí à mostra, eu perdoo seus pecados, transforma a sua vida e me segue. Porque se a gente também falar de uma questão de inclusão, não, vem do jeito que você está, continua vivendo, aí começa a dar ruim na história. Maravilha, maravilha. Gente, vocês aí perceberam que esse assunto aí é inesgotável, inesgotável. Até que citar aqui um pensamento do Baxter, mas vou ter que ignorar e avançar. Já temos aqui 1h38, já indo aqui para o final do nosso bate-papo, um bate-papo, na minha leitura, riquíssimo, proveitoso, instrutivo, de altíssima qualidade, de pessoas que de fato sabem sobre o assunto. Aqui, então, aqui avançando, o próximo aqui slide é mais uma propaganda, é isso aí, essa aqui é forte, viu? Doces da Rafa, minha amiga, brincadeira não. Se você deseja
contratar doces de excelência para o seu casamento, aniversário de 15 anos, da sua festa em geral, formatura, não importa a cerimônia, precisou de doce, é só entrar em contato com os doces da Rafa e ligar para 219 8501 7427, repetindo, 219 8501 7427 e fale com os doces da Rafa, os melhores doces do Brasil. É forte, não é porque é minha filha, porque são maravilhosos mesmo. Vamos lá aqui, avançar aqui no Jabá. Em nome, opa, aqui ó, as principais instituições, porque na verdade essas personagens todas aí, né, seja do ponto de vista político e tal, e religioso, de alguma forma se apropriaram ou atuaram nas chamadas instituições. A minha pergunta é, quais são as principais, as suas funções e as suas importâncias? Quem começa aí? Vai lá, Túlio. Tá bom, vamos lá. A gente pode citar a sinagoga, o templo e também o sinédrio, né? A sinagoga surgiu nesse período interbíblico, depois do cativeiro babilônico, com a destruição do templo em Jerusalém. Os judeus, então, se viram sem um local de culto, começaram, então, a se reunir, e não se fazia os sacrifícios que faziam no templo, mas era um lugar de oração, de leitura das escrituras, e um lugar que acabou sendo um local de reunião dos judeus em si. E isto, acho que a gente vai até comentar um pouco a mais para frente, mas contribuiu muito depois para o próprio cristianismo. Eu vou segurar isso um pouco. Mas o que acontece é que as sinagogas se espalharam pelo mundo inteiro, porque desde o cativeiro babilônico, os judeus estão assim, dispersos por todo o mundo, e tem sinagogas desde então até os dias de hoje. No Brasil existem sinagogas, no mundo inteiro existem sinagogas, então é uma instituição que existe ainda. Os outros dois, você quer comentar, pastor Júnior? Senão eu vou acabar falando tudo. Vou falar só aqui do sinédrio, que eu gosto muito. Sinédrio hoje, aí o pastor Gilson ele vai se identificar, ele vai entender como seria o STF da nossa época. Tem ali o tribunal religioso da época ali, o Tribunal Supremo Judaico, é a autoridade legislativa e judicial central ali da época. Era composto por 71 membros, mais ou menos, incluindo sacerdotes, anciões e escribas. A jurisdição deles julgavam casos importantes, tomavam decisões religiosas, exercia autoridade sobre a religião e sobre as atitudes civis ali do povo da Palestina. Então, o sinédrio ele vem com força. Dentro do sinédrio, a gente vai ter ali 3 principais grupos, que são dos sacerdotes, que vão compor o sumo sacerdote na cadeira ali de presidente, e temos os letrados, os escribas. Então, a gente tem 3 potências ali dentro do sinédrio. E é esse sinédrio ali que, de forma errônea, vai se juntar numa calada da noite, não vai convocar o quórum mínimo para poder futuramente condenar Jesus. Presta atenção, condenar não é julgar. Porque quando Jesus chega ali, já para frente do sinédrio, eles já estão procurando métodos, como está ali escrito no Evangelho de João, para condená-lo à morte, não julgar se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas mesmo o sinédrio tendo toda essa força, essa potência legislativa, casos de pena de morte, eles deveriam consultar o procurador romano. Eles não poderiam executar a pena de morte sem a consulta ali de Roma. Com o decorrer do tempo ali, período ali pós-ato dos apóstolos, Roma começa até a soltar a questão da pena de morte, como a gente vê com Estevão. Mas no período ali de Cristo, ali, aquele período ali, eles têm muito poder, mas eles vão sempre se alancar ali ao Império Romano para poder fazer as execuções de morte. Então, eu gosto muito da figura do sinédrio ali nesse ambiente judaico como instituição religiosa. Eu quero aqui pedir perdão aqui aos meus amigos e abrir aqui uma parte aqui para ressaltar aqui a participação do nosso amigo pastor Douglas do Carmo, né? Forte. Meu amigo, se soubéssemos que o senhor assistiria essa live aqui,
com certeza nós estudaríamos mais, né? O senhor não avisou, não falou nada, agora é isso aí que tem para hoje, né? Uma honra aqui ter o senhor aqui conosco, aqui participando, não só o senhor, como todos vocês, que até agora aqui estão aqui assíduos, nos assistindo e com certeza aproveitando esse espaço. Eu quero aqui mais uma vez provocar os senhores, né? Meu papel aqui é de provocador, né? Citando aqui essas instituições, todas elas importantes, cada uma na sua esfera, né? A sinagoga, mais vinculada à formação do povo, ela acabou sendo uma fonte importante de manutenção das tradições judaicas, seja, né, a fé, a cultura, o idioma, que se pulverizou no contexto do Mediterrâneo com veemência, inclusive até, né, se transformaram em púlpitos, né, assim, erguidos para, inclusive, os apóstolos, o próprio Jesus sempre também presente, atuando nas sinagogas, assentou-se inclusive na cadeira de Moisés, né, digamos assim, né, e citou lá Isaías com força. Esse templo também, que era o coração da fé judaica, onde se dava vida econômica, social, espiritual, cultica, uma centralidade religiosa, mas tudo envolto a paredes. De alguma forma, Jesus surge no cenário, assim, ele valoriza o templo, inclusive até purifica, que o Túlio citou com destreza. Ele frequentou as sinagogas, inclusive participou do Bar Mitzvah, todo o trâmite normal, natural, mas de alguma forma esse cristianismo vai se desenvolvendo para além das instituições, né? Para além disso, como de alguma forma nós hoje, enquanto cristãos, enquanto igreja, devemos dar importância às instituições e vivenciar a nossa fé. Como se dá essa junção aí? Como buscar um ponto de equilíbrio nesse aspecto aí? Posso falar, pastor Júnior? Fica à vontade, estou aqui para te ouvir, meu mestre. Bom, eu creio, pastor Gilson, que o cristão em si, ele precisa, assim, fundamentar-se, enraizar-se, assim, como prioridade zero é na palavra de Deus, porque ali tem o princípio de tudo. Porque, olha só, quando você vê lá o Sinédrio, que é um lugar de bênção, que aparentemente era para bênção, originalmente é um lugar para ser um lugar bom, é ali que eles orquestram como é que eles vão matar Jesus. Quando você fala, pô, como é que um lugar de bênção, às vezes não se torna de fato aquilo pelo qual ele foi proposto, tá certo? O pastor Júnior comentou, poxa, ele é o STF uma espécie de STF e tudo mais. Isso é muito importante, a gente ter essa noção de que isso já aconteceu na época de Jesus e até dos apóstolos, porque chegam para Pedro e falam, param de ensinar nesse nome, e ele fala, julguem os senhores mesmos, o que eu devo fazer, se eu devo obedecer a Deus ou aos homens. Então, eu acho que, em resumo, nós não podemos menosprezar as instituições, nós devemos lutar para que elas façam, de fato, o papel pela qual elas foram estabelecidas, até como o senhor mesmo falou aí, que Jesus tentou purificar o templo, mas também, quando houver algum abuso, que a nossa consciência nos acuse e diga, eu estou obedecendo o quê? Eu estou obedecendo a Deus aqui, como Pedro disse lá? Então, creio eu que o cristão tem que embasar sua vida na palavra de Deus, não menosprezar as instituições, lutar para que elas façam aquilo pela qual elas foram estabelecidas, mas quando elas não fazerem esse papel, que a gente saiba como agir, pautando a nossa vida pela palavra, obedecendo a Deus, assim como Pedro fez. Júnior. Isso aí, concordo tudo com o nosso mestre Túlio falou. Temos que orar pelas nossas instituições. A gente vai ver ali Cristo sempre num embate muito progressivo e enérgico com essas instituições, o que eles estão promovendo, mas em momento nenhum a gente vai ver Cristo falando, não, se extingue a instituição. A instituição ela é necessária para dar regra, para dar embasamento, eles precisam ali dessa questão doutrinária ser julgada ali naquele ambiente religioso, mas também, por outro ponto de vista, Cristo vem para poder ajeitar aquilo ali que está acontecendo, porque até o Sinédrio está passando ali por problemas ali doutrinários, visto que, se a gente parar para ver a composição do Sinédrio, a gente vai ver ali sumos sacerdotes e sacerdotes que nem eram para estar ali, problemas de
compra e venda de sacerdotes e sumos sacerdotes desde a época lá que a gente viu de Macabeus. Então, o negócio ali está meio que extremo, não diferencia da vivência que a gente tem visto hoje nos dias atuais. Instituições que deveriam promover a paz, fazer um julgamento correto, fazer um julgamento democrático, mas sempre se bandeando para algum ponto de vista de interesse econômico ou político. Né, assim, importante isso, né? Assim, claro que nós estamos aqui nesse mundo, existem as instituições que devem cumprir as suas funções para as quais foram pensadas, idealizadas e construídas, e quando nós vemos que elas perdem o foco e de fato, abusam da autoridade, do poder, isso de fato provoca perplexidade, né? Inclusive ontem eu li que o próprio TSE, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não tem essa função, já criou um grupo para monitorar discursos antidemocráticos, quer dizer, passou a ser um tribunal persecutório, mano. Um TSE, veja, né, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, isso daqui é porque é uma questão pública, é dada aí e tal, isso provoca perplexidade, porque além de ultrapassar os limites pelos quais foi pensado o tribunal, ainda por cima passa a ter um tom de perseguição, de ficar monitorando o que é dito, não dito nas redes, né? Quer dizer, aí, nessa questão, de fato, as instituições estão sendo dilaceradas, infelizmente, e aqui, repito, o canal tem um papel também aqui, o programa, de atentar para a atualidade e, portanto, se posicionar de maneira respeitosa, de maneira republicana, de maneira cristã, mas se posicionar com veemência. E nós, enquanto cristãos, também temos que atentar para isso. Jesus soube transitar em todas elas. E até, num dado momento, até disse, né? Não vejo tudo isso, porém eu vos digo, não ficará pé sobre pedra que não seja derribado, né? E aconteceu, vamos lá, seguir o barco aqui. O próximo slide aqui, já para fechar nossa participação, tem a ver com a dominação romana, que de alguma forma já foi aqui comentado por nós, né, já aqui citando. Nos dias de Jesus, quem mandava no mundo era o Império Romano, portanto, o poder do romano e a cultura grega presente nesse mundo greco-romano, já comentamos aqui. Aqui o Júnior já citou, inclusive, que pena de morte não era possível, aí, claro que houve uma negligência futura, mais à frente, no caso aí de Estevão e tantos outros, tudo mais, tal, mas o fato é que esse mundo aí debaixo da malha romana. Eu vou aqui avançar aqui, o próximo slide aí para fechar o pacote. Vamos lá, Rafaela. Isso, aqui, de fato, aqui é o fechamento da conversa, né, meus amigos? A plenitude dos tempos. O texto que Paulo citou aos Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, de Deus enviou o seu Filho. Aqui, em rápidas palavras, seria essa plenitude dos tempos, porque Paulo fez menção a isso, o que a expressão tem a ver com o que nós comentamos até aqui agora, enfim, fechando aqui esse podcast nesse dia aí. Vamos lá. Eu vou falar aqui, vou falar aqui rapidinho, que eu quero escutar o Túlio, que o Túlio é especialista nessa área. Plenitude dos tempos, a gente pode resumir em todo esse movimento político, cultural e religioso que prepara a vinda de Cristo. E aqui tudo que aconteceu nesse período dos domínios, dos impérios, ali é uma preparação para esse momento ali da Palestina do primeiro século, quando o Messias prometido coloca ali os pés ali e começa a propagação do seu evangelho. Posso tentar resumir isso aí, mas agora eu vou escutar detalhadamente tudo. Túlio. Eu queria ouvir mais, pastor Júnior, e já agradeço aqui, pastor Júnior, foi uma bênção estar contigo. Acho que ainda vai ter mais espaço para agradecer mais um pouco, né? Mas vamos lá. Plenitude dos tempos, pastor Gilson, eu entendo assim, que Deus, ele previu o tempo exato que ele manifestaria o Senhor Jesus. Então, todo o processo em si, tanto de revelação da palavra de Deus, que é a palavra revelada de forma progressiva, né? É revelação, não é acúmulo de pensamento filosófico nem nada disso, é revelação, mas é uma revelação progressiva. Então, os judeus contribuíram muito para esse tempo, porque a eles foi confiado a palavra de Deus. Além disso, também a própria linhagem carnal do Messias veio através deles.
depois também, por causa do cativeiro babilônico, né, pastor Júnior, que nós falamos aqui da sinagoga, sinagogas se espalharam por todo aquele mundo conhecido ali, hoje tem até aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, mas naquele mundo ali conhecido até então, tinham sinagogas por todos os lados, e isso contribuiu muito para que os apóstolos fossem depois fazer as suas viagens missionárias. Paulo, quando ia na cidade, primeiro ele ia na sinagoga, quando os judeus se rejeitavam, depois ele ia para outros lugares. Isso os judeus contribuíram muito. Os gregos, o Império Grego, que tinha acabado de passar, porque agora estamos debaixo do Império Romano, o Império Grego contribuiu muito com a língua, que o Alexandre o Grande, ao conquistar o leste da Macedônia, indo até a Índia, ele helenizou o mundo, praticamente. A língua grega se tornou uma língua franca, é algo muito parecido com o inglês hoje, e eu acho que ainda tem até um detalhe aí, pastor Gilson, que Deus elegeu essa, no meu pensamento, uma opinião minha, não é nada absoluta, mas creio que Deus fez de propósito escolher a língua grega, porque ela é muito rica, e muito claro ao mesmo tempo, por conta das declinações da língua. É diferente do português, que a ordem das palavras determina o que é sujeito, o que é objeto. No grego, é muito mais do que a ordem, são as formas mesmo que a palavra se encontra ali, que determinam em qual declinação ela está, então fica muito mais claro a língua em si. Então, é uma língua extremamente importante para ser usada. E a cultura, então, que o Paulo, então, conseguia transitar em cidades diferentes com mais facilidade, escrever em grego, teria acesso a muita gente, e Roma em si, por ter esse domínio das cidades em si sobre o seu império, garantiu uma certa estabilidade entre todo o império em si, que facilitou para os apóstolos também transitarem. Inclusive, o apóstolo Paulo fez muito uso da cidadania romana que ele possuía. Então, quando ele viu que era vantagem ele fazer uso dos direitos que ele tinha, ele fazia uso. E isso o Império Romano também contribuiu. Então, tudo isso, esses acontecimentos, todos estes povos, estavam no momento em que tudo contribuiu para que Jesus se manifestasse e o evangelho fosse espalhado. Então, a plenitude dos tempos, ao meu entender, essa conjugação de todos esses eventos no momento propício em que o Senhor Jesus poderia se manifestar, e ali, então, tudo estaria preparado para que os apóstolos pudessem espalhar o evangelho de Deus. Jesus, né? Ó profundidade das riquezas, tanto sabedoria quanto da ciência, né, Júnior? Que forte, né? Forte, né? Muito, muito boa a exposição aqui. Essa também é mais um recorte para, né, para editar e lançar e pulverizar e viralizar na internet. Assim, dentre tantas coisas que vocês aqui falaram, assim, né? Só que para corroborar uma parte, essa expressão também me remete essa constatação, né, Júnior, desse Deus que intervém, desse Deus que se mistura, esse Deus que se relaciona com a história e que, com os desdobramentos históricos, fruto das decisões humanas, do livre-arbítrio, das articulações políticas, econômicas, tá, esse processo do chão do homem, a despeito disso, há essa mente que conduz o processo histórico, o senhor da história, que, ao fim e ao cabo, prepara o cenário, prepara o palco, prepara a situação, o contexto, para utilizá-lo de acordo com o seu beneplácito, né? Na verdade, o palco foi criado, contribuições de todos os impérios, que é o que o Túlio citou, mas quem ocupou o proscênio do palco foi Jesus, né? Para o qual as luzes da ribalta se voltaram e, de fato, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqui eu vejo um Deus que não é um Deus deísta, né? É um teísmo que, de fato, tem intervenção. A mão de Deus interfere no tempo humano e, ao final, o seu tempo se estabelece, né, Júnior? E aí, tomando por posse a provocação, essa plenitude dos tempos que Túlio expressou aqui de forma maravilhosa, que vai até ali a questão preparando para o nascimento de Cristo, por que não dizer que a gente está vivendo uma nova plenitude dos tempos para o retorno dele? Todo esse ambiente que a gente está vivendo, questões políticas que teve lá atrás, questões de guerra, de impérios que teve lá atrás, questões de pensamentos religiosos divergentes que a gente vê hoje, mas não é um divergente de opiniões, mas divergente de doutrina básica da palavra de Deus.
Então, eu também creio que nesse momento aqui, a gente agora vive figuradamente uma nova plenitude dos tempos para o retorno definitivo, para aquele dia que a trombeta tocar e tudo ficar bem esclarecido ali. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para sempre. Rei dos séculos é o Senhor do tempo, né? A concepção aqui, na minha leitura aqui, não sei dos senhores, né? A história de fato é linear, não é cíclica, como pensava lá o grego, é linear. Começa, se mantém e termina em Deus, Deus sendo o Senhor da história e, portanto, a Ele seja a glória. Ok? Amigos, já aqui para o final, mais uma vez peço a você que está aqui nos ouvindo a se inscrever nas minhas redes, sobretudo aqui no canal do YouTube, ficar atento e aprender e crescer. Já vem aqui a minha participação final aqui, dando aqui a palavra ao Júnior, ao Túlio, minha gratidão de verdade pela participação, 2 horas do sábado aqui que vocês me facultaram e aprendi muito com os senhores. O meu apreço em relação a vocês aumentou, né? Minha estima, minha admiração e a minha disposição de servir. Meus amigos, muito obrigado por essa manhã aqui maravilhosa. Júnior, com a palavra aí, meu amigo. Louvado seja Deus por esse sábado, por essa manhã estar aqui, podendo compartilhar da palavra de Deus com os senhores. Obrigado, Túlio. Foi um prazer, meu amigo, te ouvir. Sou teu admirador, te acompanho. Pastor Gilson, por esse lindo trabalho, por esse lindo canal. Segue lá o Pastor Gilson Paulo Oficial, onde tem conteúdos de excelente qualidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho daquilo que Deus nos proporcionou. E até a próxima. Fiquei muito feliz, aprendi muito com os amigos aqui e desejo a todos aí um excelente sábado, uma semana abençoada debaixo da mão do Deus Altíssimo. Maravilha. Pastor Túlio Pereira. Pastor Túlio já saiu aqui, né? Devo que, se ele entrar aí, Rafaela, coloque mais uma vez aqui na tela, acabou aí caindo. Mas, enquanto aí o pastor Túlio volta, você que vai voltar aqui, não sei o que houve lá, mais uma vez minha gratidão. Inclusive, você que está aí nos ouvindo e quiser semear uma semente para o canal, porque eu preciso melhorar o equipamento, microfones. Agora, em breve, eu aqui vou comunicar que iremos para uma sala, um espaço presencial, há um investimento a ser feito. Eu conto com a sua generosidade, a sua liberalidade, e que te afirmo com certeza, sou terra boa, terra fértil, Deus vai te abençoar e você vai prosperar, viu? O recurso tem a ver com para investir nesse papel e levar aí aqui a palavra de Deus para as pessoas, dando um pouco que nós recebemos ao longo da caminhada, viu? Minha gratidão, pastor. Aqui, ó, o Fernando aqui, Deus abençoe os participantes, foi uma bênção. E isso ouvido do pastor Fernando é um motivo de honra, de alegria. Aqui, Andressa, que aula maravilhosa, obrigado, pastores. Aqui, as pessoas aqui, olha aqui, a Adriana Goulart, que inclusive vai estar aqui no próximo, professora Adriana, foi uma ferramenta poderosa para a divulgação do Evangelho. Enfim, aqui, testemunhos, relatos de carinho, né? De reconhecimento, a minha gratidão. Aqui, André Batalhão, parceirão, bênçãos, meus amigos, enfim, tá? Deus abençoe você, a sua casa. Vou pedir aqui ao pastor Júnior Ribeiro para fazer aqui uma oração, encerrando aqui esse bate-papo aqui maravilhoso e avançando, em nome de Jesus. Pastor Júnior, com a palavra, meu amigo. Senhor, muito obrigado por tudo que ouvimos da tua parte. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Nos dota da tua sabedoria, a verdade. Conhecimento, Senhor. Senhor Deus querido, abençoa, Senhor, acima de tudo, o pastor Gilson, que está na frente desse trabalho, à frente, Senhor, de propagar o teu evangelho com excelência. Continue, Senhor, prosperando o teu filho. E, Senhor, nos dê uma tarde de sábado abençoada. Que notícias novas venham sobre as nossas vidas e que tua mão poderosa continue estando conosco. No nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aqui, ó, antes de encerrar aqui, o Túlio acabou saindo, mas mandou aqui uma mensagem aqui, ó. Diga
que eu agradeço muito e foi um prazer participar com o senhor, comigo e com o pastor Júnior, e também aqui estendeu a gratidão aqui aos nossos ouvintes. A Deus seja a glória. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Maravilha.